in my basement. Olá galera, eu sou o Gui, Tassiano, essa é a Zona AP. E como prometido na primeira versão, eu prometi no vídeo que se o meu vídeo 10 frutas que o Oda ainda vai mostrar chegasse a 100 likes, né, coisa pequena, canal pequeno, ainda em crescimento, quando ele chegasse a 100 likes, eu faria a parte 2. Então, graças a vocês, meus queridos inscritos, chegou muito rápido a 100 likes e já está aqui a parte 2. Eu só não fui mais rápido em gravar e lançar o vídeo porque me pegou na semana de prova. Vocês foram muito eficientes, vocês foram muito rápidos dando a likeada aí, beleza? Então, eu vou começar agora listando mais 10 frutas que possivelmente o Oda vai mostrar na história, já que vocês pediram, já que vocês merecem. E já vou dizendo que quando eu acabar essa lista, eu já lanço o próximo desafio dos likes para a possível parte 3, que o que não falta é fruta na minha cabeça. Bora lá! Beleza, galera? Antes de começar, eu gostaria de falar duas coisinhas. Uma delas é sobre frutas do tipo zoans. Nessas minhas listas, vocês dificilmente vão ver frutas do tipo zoans, porque é muito fácil acertar zoom. Principalmente agora que tem uma penca de usuários no bando do Kaido, que mesmo sendo smiles, cai pra mim que toda smile, eu acredito que é nada mais nada menos que um reflexo, que é a tentativa da imitação do fruto original. Ou seja, se existe a smile de um veado, vai existir a original. Se existe a smile de um gorila, vai existir a fruta original do gorila. E é muito fácil você acertar em mais, principalmente o Kaido tendo 500 usuários. É muito fácil você acertar frutas zoans. Então, nas minhas listas, se eu for abordar zoans, só serão zoans ou ancestrais ou mitológicas, beleza? E outra, algumas pessoas acharam a Basho no Mi, que eu disse no último vídeo, a fruta do espaço, semelhante à do Blueno. Mas o Blueno já não faz isso e eu gostaria de explicar. Não, o Blueno é usuário da Doa no Mi, ele é um homem porta. Uma das técnicas dentro do fruto da porta se chama Air Doa, que ele consegue abrir uma porta para se locomover, uma porta aérea, para se locomover em um espaço, em uma dimensão paralela à nossa. Ele não controla o espaço, ele não maneja o espaço, ele não cria dimensões. Ele abre uma porta para uma dimensão paralela e nessa dimensão ele encurta o espaço para chegar em determinado ponto. Ou seja, ele entra na porta, está nessa dimensão e nessa dimensão ele percorre vários metros, vários quilômetros num absurdo período de tempo, abrindo uma porta para o mundo real em outro ponto, ok? Isso é diferente de alguém controlar o espaço, de alguém manipular de fato dimensões. Se o Blueno enfiar um soco dentro de uma porta dele, não vai sair várias portas com vários socos. Não, não vai. Ele não domina o espaço, o porte dele é porta. Então, vamos começar a lista. Bom, nossa primeira fruta é a Tetsu no Mi, ou Gaki no Mi. Essa fruta significa ferro, ou vamos adaptá-la metal. Em resumo, é a ideia de que o Oda vai trabalhar com metal, alguém que vire metal. Nós tivemos o Dasbond lutando com o Zoro, só que o Dasbond era lâminas. Ele é um homem lâmina. Nós tivemos o Tekai da CP9, que era técnicas para ficarem duro, que nem ferro, duro, que nem aço, né? Só que não eram frutas, ou seja, o Oda deu sacadas para corpos duros, porém não abordou ainda o tema metal. Ele pode estar guardando para um usuário. Alguém que tem o poder de se transformar em metal, metalizar o corpo, ficar bem resistente. E nessa altura do campeonato, botando aqui do armamento, aí que fica resistente mesmo. Então, por não ter abordado ainda, mas por ter vários tópicos semelhantes, ou Oda criou essas outras maneiras, Tekai, ou fruta das bondes e etc, porque ele não vai abordar metal, ou simplesmente ele está guardando para aparecer na obra. Nossa segunda fruta é uma fruta meio polêmica. Muita gente já tem ela na cabeça aí pela internet, só que há uma linha de raciocínio que acha possível ou não. Eu sinceramente não aposto tanto nela, mas eu vou dar luz da possibilidade sobre sua existência, que é a Mizu no Mi. Sim, Mizu, Logia da água. Chega a quebrar a regra da Akuma no Mi. O usuário é fraco com água e tal, água parada, blá blá blá. Então, como é que seria essa fruta? Bom,
A única coisa que faz me crer que o Oda possa utilizar na obra a Mizu Mizu no Mi é que no segundo filme de One Piece, a personagem Honey Queen, ela tem a Toro Toro no Mi. Toro é a fruta do líquido. Antes de alguém fazer um filler ou alguma coisa, eu vi em algum lugar, que primeiro levam ao Oda, quando vão colocar Akuma no Mi em filmes ou em fillers, e o Oda olha e diz se aprova. Porque às vezes acontece o caso do Oda ter já criado a fruta e planejar usar em determinada parte do mangá. Ou seja, se criarem uma fruta que o Oda já tem em mente, ele diz, não, eu vou usar essa aqui. E estanca. Ou seja, se apareceu a Toro Toro no Mi em um filme, eles poderiam ter colocado Mizu Mizu no Mi no filme, tratando assim como a fruta de uma logia da água. Mas no lugar de usar Mizu, eles usaram Toro e enfatizaram o fato de que a fruta não é da água. A fruta é o fruto do líquido. É uma substância líquida que Honey Queen vira. Por que tanto trabalho em dizer que não é água que Honey Queen vira? Por que não deixar ela usar o nome Mizu Mizu no Mi se o Oda não fosse usar esse fruto? Por esse motivo eu acho que sim, Mizu Mizu no Mi pode aparecer na obra como fruto da água e o fruto viria com regras, por exemplo, não se misturar com a água do mar, não seria água do mar, seria água normal propriamente dita e não afetaria o próprio usuário, porque ele é a água. Aí lançaria-se a pergunta, se ele prendesse com o seu poder dentro do seu próprio corpo, um usuário de Akuma no Mi, ele perderia os poderes dentro do usuário ou não? Talvez o Oda botasse a regra de não, porque a água dele seria a única coisa que os usuários poderiam nadar, alguma coisa assim. Ou poderia botar pra fuder mesmo, dizer, perde poder sim, aqui é água, tal. Bom, muitas regras e tabus, eu não sei, muitas linhas chocam de raciocínio, embora eu ache difícil, muito tempo eu achei que o Oda não iria colocar uma fruta de terra, de pedra, o crocodilo com areia já estava bastante, e 300 capítulos depois aparece o Pika e ele bota fruta da pedra. Então não vou subestimar, eu acredito numa pequena possibilidade de existir a Mizu Mizu no Mi. Nossa próxima fruta é a Buku Buku no Mi. Seria em algum lugar, Deus sabe onde, porque faz tempo eu vi que a tradução era alguma coisa com borbulhando, onomatopeia, alguma coisa a ver com bolha. Seria a fruta da bolha. Eu não sei onde diabos eu vi isso, mas eu vi essa tradução em algum lugar. A fruta da bolha seria um usuário que produziria e lutaria com bolhas. Ele poderia encher o campo de bolhas. Essas bolhas poderiam prender as pessoas e serem muito difíceis de estourar por dentro. Ou também essas bolhas poderiam explodir, gerando uma explosão de pressão muito alta. Ou seja, ao lançar várias bolhas, o usuário faria um campo minado, muito difícil de alguém se aproximar. Além do mais, ele poderia usar outros ataques, ficar em cima das bolhas, flutuando, ou poderia ser uma fruta para um possível engenheiro de bolhas. Semelhante a Sambot, como a gente viu, existe um engenheiro de bolhas que reveste o navio com bolhas para o navio ir para debaixo do mar. Já imaginou um usuário da Buku Buku no Mi que consiga utilizar bolhas e consiga revestir o próprio navio do seu capitão para a qualquer momento, em qualquer lugar, eles instantaneamente revestirem o navio e já irem navegar por debaixo do mar, sendo uma vantagem absurda para batalhas navais no mundo de One Piece? Bom, eu acredito na possibilidade de um usuário de bolhas. E a nossa próxima fruta é a Nuki Nuki no Mi. Seria fruta da carne. Ou seja, o usuário dessa fruta teria sérios problemas com o Luffy. Eu visualizo facilmente ele entrando na obra devido a algum modo de Gash Bell, do anime Gash Bell. Eu não me lembro se era carne mesmo, mas eu acho que eu vi alguém com uma técnica parecida envolvido em carne. Bom, o usuário aqui poderia produzir uma grande quantidade de carne, não seria carne estilo Toguro, muscular, não. O usuário, por ser feito de carne, lógico, ele poderia amaciar ou enrijecer sua carne corpórea. Mas o fato aqui demonstrado seria produzir absurdas quantidades de carne, braço grandão de carne e tal. Carne mesmo pode ser de cozinha, como é o mundo de One Piece, não é tão horrendo, tão violento. Pode ser a carne que a gente vê em cozinha. E esse inimigo poderia se encontrar com o Luffy, sei lá, na história, e gerar aquela típica cena cômica do inimigo, mais um inimigo ideal, que seria o Luffy contra essa pessoa, onde o Luffy simplesmente comeria o que o cara produzisse. Outro dos meus frutos é Hane Hane no Mi, que seria a fruta da pena.
Nesse fruto, o usuário conseguiria produzir do seu corpo uma grande quantidade de pena. Pena é uma coisa simples, e o Oda gosta de trabalhar com coisas simples e mostrar elas espalhafatosas, elas de maneira fantásticas. O usuário conseguiria produzir avalanches enormes de penas envolvendo, vai que as penas pregavam na pessoa, consumiam, enterravam e matavam por sufocamento. Aquelas cenas que vai caindo penas do céu, até fazer um gigantesco amontoado no chão. O usuário também poderia controlar o nível de penas que está brotando do seu corpo e moldá-las para formar asas e quem sabe voar ou utilizar de tal forma semelhante ao que a Robin faz com a Hana Hana no Mi. E também poderia afiar penas e atirar penas. Na altura do campeonato, com o haki do armamento, seria uma arma afiada suficiente para penetrar como bala no corpo do adversário. Fica a dica, Hane Hane no Mi, fruta da pena. E agora, uma das minhas frutas preferidas. Eu não sei se o Oda vai colocar na obra ou não faço ideia, mas eu gosto bastante da criação desse fruto, de eu ter imaginado ele. Seria Aro no Mi. Essa fruta vem da palavra abreviada de arrow, a palavra em inglês, né, para seta, para flecha. E o usuário poderia produzir setas, tipo tatuagens, desenhos, setas, semelhante à medusa do Zoroark, para quem assiste. Ele poderia produzir essas setas e uma vez algo entrando em contato com essa seta, seria atirado rapidamente na direção que a seta aponta. Outra adaptação seria Michi Michi no Mi como fruta do caminho, mas eu vou preferir seta, porque além da habilidade de produzir setas no campo de batalha que possam impulsionar o oponente a outras direções, o usuário também poderia usar essas setas para perfurar, para ferir o oponente. Também poderia para acelerar sua própria velocidade, brotando uma seta na direção que ele quer ir e indo com tudo. Ele também poderia, como tudo tem que obedecer à direção das setas, ele poderia também fazer várias setas apontando contra a adversidade e evitando que alguém chegue perto dele. Se for luta corpo a corpo, alguém chegue a curta distância dele simplesmente por se cercar de flechas, evitando que essa pessoa se aproxime, porque se essa pessoa se aproximar, pisa na seta, ele vai para casa do caralho. Também poderia moldar o caminho da seta, não sempre reta, com umas curvas, alguma coisa assim, e fazer uma pessoa que pisar nela andar e percorrer todo o caminho de seta. Também poderia fazer combos inimagináveis, como por exemplo, colocar no próprio corpo do adversário uma seta no braço direito apontando para lá, esse braço é esquerdo. Uma seta no braço esquerdo apontando para lá, uma seta no braço direito apontando para lá, e a pessoa ficaria suspensa no ar, flutuando, porque a seta iria mandar uma parte do corpo para tal direção e a outra para outra. E como se tratamos de One Piece, não vai acontecer uma coisa horrenda como a pessoa se torar em dois, sair espirrando sangue para tudo que é televisão. Não, a pessoa vai ficar simplesmente suspensa no ar, parada. Ou o usuário usar uma seta circular, que não aponta para nada, que volta para o seu contorno, uma seta completa, fazendo 360 graus completo. Colocar isso no chão e a pessoa ficar em loop infinito, girando. Ou no próprio corpo da pessoa, para a pessoa ficar flutuando no ar, girando, sem parar. Poder das setas, muito apelão. Eu poderia passar um vídeo inteiro aqui dizendo as possibilidades que teria se o Oda abordasse do jeito que saiu da minha cabeça, que eu acho muito difícil, sei se ele vai abordar. O usuário também poderia produzir uma seta no próprio braço, acelerando a velocidade do soco e dando aquelas potências, aquelas imagens de que você, quando está lendo One Piece, você vê e diz: caralho, isso deve ter doído. Nossa próxima fruta é a Diru Diru no Mi, que é a abreviatura de Drill, furadeira. Seria o usuário um homem broca, um homem furadeira. Imagina alguém transformando o braço, fazendo o braço girar assim, ou quem sabe produzir a furadeira a grosso modo mesmo, e cavar no subsolo, atacar através do subterrâneo, ou até mesmo colocar haki nessa parte do corpo que virou furadeira e danar violentamente no oponente. Poderia transformar a cabeça e etc, partes do corpo em furadeira. Diru Diru no Mi, por algum motivo eu consegui imaginar ela sendo projetada na história, geralmente para aqueles personagens que não são tão apelões e vão levar uma surra. Então tá aí uma frutinha para você tentar brincar, meu querido personagem que vai levar uma surra. Nossa próxima fruta é a Shio Shio no Mi, seria a fruta do sal. O usuário seria um homem sal. E digo mais, seria um Logia. Por que um Logia? Bom,
Quando o Oda vai fazer uma logia, ele não exagera, porque o Oda quer limitar o número de logias lançados na obra para que consiga ainda transparecer para a gente que logias são frutos raros. Por isso ele não sai jogando muito. Até agora tem confirmado, se eu não me engano, 14 logias. Contando fila e tudo. 14 logias e uma que possivelmente seja a do Drago, só que não está confirmada. Mas 15 logias. Ele é muito sério com isso. Outra coisa para se ser logia na obra é que tem que ser um elemento da natureza. Não pode sair pegando qualquer substância. O logia do puxa-puxa, o logia disso aqui, o logia do chocolate. Não. Porque, como vimos com a Beta no Mi do Trebol, ela tinha tudo para ser logia, mas por algum motivo, aparentemente, o Oda mudou de ideia, porque eu acredito que depois da cena do Usopp, ele mudou de logia para Paramécia no decorrer da obra, e não tinha isso esquematizado, mudou para Paramécia, esse fruto do muco. Por quê? Talvez porque o Oda trate realmente com exclusividade de logias, ele restrito mesmo para ser raro. Ou seja, sal de todo jeito é um elemento abundante na natureza. E ele, limitando ou não, tem que aparecer mais logias na série. E outro poder que essa fruta do sal teria, seria que além da intangibilidade, o seu usuário também teria, semelhante à Suna Suna no Mi, na qual o Crocodile consegue drenar a água do corpo com a palma da mão, o usuário poderia também drenar a água do corpo das pessoas, também desidratar as pessoas, porque o sal ele é um forte absorvedor de água, ele absorve água por difusão, ele tem uma forte absorção, ou seja, diferente do Crocodile, no lugar de ser com a palma da mão, com qualquer parte do corpo, o usuário poderia drenar água alheia. Isso seria muito apelão. Você dá um murro, seu murro atravessa, entra dentro do corpo dele, ele começa a drenar água do seu soco. Ou, numa batalha marítima, ele usar uma neblina, uma névoa de sal, e os navios entrarem nessa neve, as pessoas que estão comandando o navio começarem a desidratar, a ter sua água sugada pelo sal do usuário. Bom, como estamos na saga da Big Mom atualmente no mangá, tanto a Nuki Nuki, que é o cara da carne, como o Shio Shio no Mi, que seria a fruta do sal, poderiam encontrar uma brecha para participar desse arco. Não aposto tanto na Nuki Nuki, mas na Shio Shio, por algum motivo, eu sinto que possa aparecer sim um usuário da fruta do sal. Nossa penúltima fruta é uma fruta muito foda, com não tantas finalidades em batalha, mas é a Kagi Kagi no Mi. Kagi Kagi no Mi seria a fruta da chave. O usuário seria um homem-chave, capaz de produzir chaves de qualquer forma e qualquer tipo de chave para abrir qualquer porta. Esse cara poderia abrir qualquer cadeado, qualquer porta, qualquer portão, não importa o tamanho ou o modo da chave, essa pessoa poderá produzir. Nossa, que básico! Mas não para por aí, o cara não é apenas um chaveiro dessas portinhas. Também penso como as frutas ampliam, né, estendem mais a utilidade de coisas simples. O usuário poderia produzir uma chave que também abrisse pessoas. Que ele colocasse na cabeça da pessoa, na testa, né? Semelhante a uma cena do Yu-Gi-Oh! Que o Jade faz, se não me engano é Jade o nome dele, não faz tempo. Que coloca a chave na testa, gira a testa e o rosto ou a cabeça mesmo da pessoa se abriria, que nem uma porta. E dali ele conseguiria ver todos os segredos, todos os pensamentos. Essa fruta seria ótima para um espião, para um membro da CP0, seria ótimo para algum revolucionário. Você conseguiria produzir chaves para a mente das pessoas, para abrir a mente das pessoas e olhar o que tem lá dentro também. Além de abrir qualquer tipo de porta, lógico. Em modelos mais apelão, sei lá, vai que ele consegue abrir, colocar a chave no ar e abrir, sei lá, uma porta, uma Aidoa semelhante ao Blueno, sei lá. Mas eu não aposto nessa última parte do poder, mas seria, sei lá, uma possibilidade. Mas que ele abriria qualquer tipo de porta e o Oda poderia botar ele para abrir a mente, provavelmente seria uma utilidade mais que aceitável para alguém que carrega como atributo a chave. Como símbolo, o homem-chave. E a nossa última fruta do vídeo é a Ora Ora no Mi. Ora vem da palavra áurea.
Ou seja, seria um usuário da fruta da Áurea. A altura do campeonato também não sei se vai aparecer, mas está aí. O usuário poderia ver e interpretar uma força invisível chamada Áurea. O Oda poderia colocar a Áurea da maneira como ele quisesse na obra, com os efeitos que ele quisesse. Do mesmo jeito que ele fez com a Kage no Mi, que as sombras têm uma finalidade, tem toda uma regra, tem todo um mundo, uma ciência própria para o usuário da Kage no Mi interpretar e fazer com a sombra das pessoas. Do mesmo jeito que vai ter agora com a Soru no Mi da Big Mom. Vai ter toda uma história de como se trata a alma, de como ela é abordada em One Piece, de como ela é manejada pela fruta. Do mesmo jeito, o Oda poderia fazer uma fruta com o atributo Áurea, para que a Áurea fosse manejada, fosse expressa de maneira de One Piece. Essa pessoa poderia interpretar as coisas alheias, interpretar as pessoas. Só que poderia ser muito semelhante ao que Mushoku no Haki, né? Aí que está a diferença. Essa pessoa também poderia manipular sua áurea, sua energia do corpo e dar forma a ela. Seja um bração semelhante ao Susanoo, ou semelhante às estandes do Jojo Bizarre Adventures, um braço gigante, uma parte de corpo, um item feito com a manifestação de sua própria áurea, que não poderia ser visível a olho nu. Seria simplesmente coisas invisíveis acertando e tirando dano das pessoas. Porém, usuários de Ken Mushoku no Haki poderiam enxergar a áurea e a do usuário poderiam tentar contra-atacar ou resistir à técnica. Eu aposto em Ora no Mi. E é isso, galera. Então, vamos dobrar a meta dessa vez. Quando esse vídeo chegar a 200 likes, não importa em que mês estejamos, não importa em que tempo estejamos, eu farei a parte 3 e 10 frutas que o Oda ainda vai mostrar. Para isso eu conto com o apoio de vocês. Deixa logo seu like aí, chama os amigos para assistir, se inscreve se não for inscrito, porque vem teoria legal por aí do One Piece. E obrigado pela participação aqui no canal, pela interação. Deixa aí nos comentários as frutas que vocês acreditam que possam vir a aparecer, as frutas que você gostou, que você não concorda, que você concorda. Beleza, galera? Estamos aqui para interagir, para teorizar e para apreciar essa obra maravilhosa que é One Piece. Até o próximo vídeo, pessoal!